Olá, boa noite todo mundo nessa terça-feira chuvosa aqui no Rio. Hoje eu vou estar recebendo a Paula Lanes. Ela vai estar trazendo um pouquinho da experiência dela na pedagogia logosófica. E eu quero muito ouvir sobre isso. É uma pedagogia que eu não conheço, que eu não tenho profundidade, então eu acho que vai ser muito legal essa troca, né? A gente tentar também contextualizar com a minha realidade. Eu queria dar um aviso que ontem a gente não conseguiu fazer o sorteio, então eu vou estar fazendo o sorteio logo após a live. Eu peço desculpas, mas o site do sorteio ontem não estava entrando. E avisando também que a gente tem mais 2 lives essa semana que vão ser bem, também, né, chamando a gente para esse diálogo, para essa reflexão, que é sobre Monteiro Lobato, a sua obra, né, as polêmicas, as contribuições, enfim, com a Sônia Travassos. E na sexta-feira eu vou estar falando com a Maria Flor Guerreira, que é indígena Tapajó e do povo Tapajós, e ela vai estar trazendo pra gente também a sua visão sobre erroneamente como a gente chama hoje o Dia do Índio. E eu acho que isso é uma coisa que aqui na educação infantil cabe muito, né? Então eu espero vocês. Da Sônia com Monteiro Lobato será na quinta-feira. E com a Maria Flor Guerreiro sobre o Dia do Índio será na sexta-feira. Então espero vocês. Perguntem se vocês quiserem, se vocês tiverem também, coloca lá no direct ou manda pra mim lá no WhatsApp pra gente ir fomentando essa conversa que eu acho que vai dar o que falar mesmo. E eu vou aceitar aqui, a Paula já tá me chamando, de conversar um pouquinho sobre essa pedagogia. Que pedagogia é essa, né? O que essa pedagogia traz? Eu gosto muito de trazer essas possibilidades aqui. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Muito feliz com o convite, muito obrigada. Será uma Imagina. alegria, né, poder compartilhar um pouquinho, né, do que é a pedagogia logosófica para minha vida e eu espero poder despertar aí o interesse de outras pessoas também. Com certeza, eu que te agradeço, fico muito feliz. Eu estava falando isso aqui agora. Eu acho que é muito legal a gente trazer todas essas possibilidades, né? As crianças são infinitas, né, em possibilidades, e cada uma na sua individualidade. Então, assim, o que que adequa para cada criança, né? De que forma? Então, muito bom ouvir mais uma pedagogia, o que que ela traz. E eu fico muito feliz de você ter aceitado. Mais uma vez, gente, eu tenho que agradecer a Liana Castro, que fez essa ponte. A Liana, ela trabalha nos bastidores, vocês já perceberam, né? Que ela faz essas pontes para mim. Então, ela indicou, né, a Paula, e a Paula super de pronto aceitou, super fofa. A gente conversou bem pouquinho, né? Essas semanas, 2 semanas também tá bem corrido para mim. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se interessar sobre esse assunto, porque tudo que é de educação a gente aqui adora. Então, muito obrigada pelo convite. Fica à vontade para você falar dessa pedagogia, encantar a gente, porque eu dei uma lida e eu achei muito interessante, né? Então, tudo que é muito humanizado, aqui é o lugar da gente falar. Então, fica à vontade. Conta pra Já gente um estou me pouco. sentindo à vontade aqui, obrigada. Se você quiser contar um pouquinho, né? Como é que você começou, como é que veio isso. Então, na verdade, antes de eu começar a conhecer a pedagogia logosófica, eu conheci a logosofia, né? A minha Hum, mãe começou a estudar em 2004, né, essa ciência, e depois em 2006 que eu comecei a realizar esse estudo. E aí, né, que eu comecei, na verdade, o que me fez estudar foi uma vontade de dedicar um tempo um pouco mais a mim. Eu sentia que eu precisava me conhecer melhor, ainda não conhecia muito bem o que significava isso, e aí eu comecei a realizar esse estudo. E aí eu percebi realmente, né, que a logosofia possibilitou a mim a conhecer todo esse potencial que existe dentro da gente enquanto ser humano e a gente desconhece, né? Um monte de recursos que a gente tem dentro e às vezes a gente não utiliza porque a gente não sabe nem que existem. E aí isso foi a primeira coisa que despertou em mim. Esse olhar bem humano, que tem tudo a ver com o seu Instagram, né, que é o Humanar-se. A logosofia ela foi criada por um pensador humanista, que é o González Pecote, argentino. Ele tinha esse profundo amor pela humanidade. E ele recebeu, de uma certa forma, essa missão
de tentar educar os seres de uma forma mais consciente, porque a gente vai vivendo os dias de uma forma muito inconsciente, sem ter a noção exata para onde a gente está indo, né? Qual o sentido da vida. E ele veio despertar isso. Todos nós evoluímos, e isso é algo assim que é certo, né? E a gente pode ter essa comprovação só se a gente olhar a nossa vida. Mas a gente evolui muitas vezes inconscientemente, sem perceber. Tipo a criança que cresce e não tem a noção que está crescendo. Aí, de repente, alguém olha para ela e fala: Nossa, você está tão grande. E para ela nem percebe o tanto desse crescimento. E com a gente também. A gente vai evoluindo, não se dá conta dessas nossas evoluções. E mais às vezes é de uma forma muito lenta, porque como a gente não tem consciência, a gente não percebe o que de fato atua dentro da nossa vida. E foi ali, realizando esses estudos, que um dia eu percebi que o que eu queria mesmo fazer da minha vida, até profissional, que eu estudava direito na época, não era realizar o de fato o direito, porque eu fiz o direito pensando, eu vou ser uma juíza e quero também ser professora. A professora sempre esteve na minha vida, né? Mas aí, de repente, eu percebi que eu gostava mesmo da escola. E aí, a escola logosófica que, de alguma forma, me tocou. Foi conhecendo o colégio, foi conhecendo essa pedagogia que eu vi que eu queria mesmo era falar com a criança, era trabalhar com a criança. E vi nessa pedagogia esse grande potencial transformador, né? De utilizar tudo que a gente tem, que cada criança traz ao mundo, e que ela pode colocar a serviço da humanidade, que isso não se feche na gente, mas que todos nós temos, assim como uma árvore, né, que dá os seus frutos, cada um de nós tem um fruto especial para dar para a humanidade. Então a gente precisa descobrir qual é esse fruto. Né? O que eu tenho a oferecer para a humanidade? Então, acho que foi dentro desse contexto que eu me senti muito convidada a realmente conhecer mais dessa pedagogia, algo que eu venho conhecendo, eu sou estudante, né? Na verdade, eu não dou aqui a palavra final da logosofia, mas assim, eu busco com a minha experiência estar o tempo todo aprendendo, buscando me superar, ser um ser humano melhor e tentando nessa prática dar essa oportunidade às crianças com quem eu convivo, sejam meus filhos, sejam os meus alunos também. Muito legal você trazer isso, porque eu gosto muito disso, né? É esse processo desse autoconhecimento, né? Porque a gente precisa saber quem a gente é, para a gente saber que professora a gente vai ser, qual é o nosso lugar no mundo, né? Isso faz muito sentido quando a gente lida com crianças, porque eles estão nessa construção. Quem sou eu? Se você também não se conhece, como é que você trabalha isso com as crianças, essa questão toda identitária, que é o que a gente mais faz na educação infantil, né? Então eu achei muito legal isso, né? Esse seu caminho ter começado por uma busca pessoal, né? E se tornou aí, tá desaguando em muitas vidinhas, né? Começando aí e transformando, porque eu acho que é isso. Para mim é essencial. Eu falo isso para mim mesma todos os dias. Eu sou uma eterna aprendiz. Somos, né? Porque o professor nunca para de aprender. Né? A gente aprende todos os dias, aprende estudando, aprende com as crianças o que eles trazem. Então eu fiquei muito feliz de ouvir isso, assim, tanto da questão da transformação, que eu acho que é o que a gente mais busca, né? Que essa educação seja transformadora, que seja uma vida melhor, uma sociedade mais digna, infâncias, né? Mais igualitárias, com equidade, dignas. A gente busca muito isso, mas isso só vai acontecer se a gente tiver noção do nosso papel, né? Do que a gente está fazendo. Então, eu fiquei muito feliz com essa sua fala assim, de abertura, né? Que bom. E eu fico muito feliz também das pessoas que aparecem aqui e que a gente vai se reunindo, né? Vai criando essa teia, essa rede de professores transformadores. E nessa teia que a gente vai, né, descobrindo essas pedagogias, essas abordagens, o que essa pedagogia traz para gente? O que ela traz, Então, né? O que te encantou ali? eu acho que a primeira coisa, que foi até o que você tocou, é que para a logosofia, a arte de ensinar, ela consiste em começar ensinando a si mesmo. E eu acho que esse é um primeiro grande norte, né? Como que eu posso chegar numa sala de aula, ou até mesmo com os nossos filhos em casa, se eu acho que eu já tenho tudo, que eu já sei de tudo,
e que é só o passar, né? A gente vai percebendo que não é isso. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhado para a gente. Na verdade, quando a gente entra numa sala de aula, talvez a gente tenha mais que se observar do que observar a criança. Observar os movimentos que acontecem no meu interno. E isso sempre me ajudou muito quando, né, eu estava em sala de aula. Agora eu não sou mais professora, mas eu sou assessora, mas todo esse período que eu fui professora, o quanto que esse conhecimento ali me ajudava a observar como que está o meu estado interno, como é que eu quero ensinar a criança a me ouvir, se de repente eu não estou ouvindo ela, né? Então isso é muito importante. É uma arte, de fato, a educação. E a logosofia coloca como se fosse a mais alta hierarquia essa arte de ensinar. Porque precisa, tem uma grande responsabilidade no educador, de fato, de formar um ser. Não é que a gente vai fazer o papel pela criança, mas você está ali em orientar, em encaminhar, em saber como que eu vou, de fato, fazer com que aquela potência se torne uma realidade. A gente vem todos assim pensando na semente, né, como uma possibilidade de ser, mas no caminho a gente vai deixando de ser. Exatamente por causa até às vezes dessa educação tão formal, tão padronizada, que nos afasta da nossa essência. E ensinar nunca deve ter, né, deveria estar nesse lugar. Ela deveria estar sempre acompanhado, sim, que se o ensinar ele exige um esforço, a gente precisa fazer algo e precisa, de um outro lado, isso não abandona tudo que a gente traz. E isso que a gente traz é que faz com que a gente seja um ser único e traga até para a sala de aula uma complexidade muito maior, né? Um colorido muito maior, que faz com que todos possam aprender. E eu fico muito feliz quando observo que isso hoje já ultrapassou, não está só na logosofia, né? A gente encontra isso em tudo que é lugar, porque uma das bases dessa pedagogia e da própria logosofia é que a verdade está na criação. E se a gente souber olhar essa criação, a gente vai aprender, né? A natureza, ela é a primeira mestra, ela nos ensina o tempo todo. Então, quando eu levo a criança para um espaço externo e permito que ela desenvolva ali, observe o quanto que ela está aprendendo a observar um animal, um bichinho que está entrando ali, ou uma folha que cai. Tudo ali tem alguma conexão com a nossa vida. E o mais interessante, cada criança vai olhar isso de uma forma. Talvez aquilo que te toque não vai tocar o outro, mas tudo ali, a natureza é muito mais plural do que singular nesse sentido, né? Se a gente olha para uma árvore, cada planta tem um formato diferente. E a gente sempre colocou a educação muito num algo, uma forma mesmo. Quando se perdesse todo aquele sabor que só cada um pode dar. Então, acho que isso é que mais me move dentro da pedagogia logosófica, essa liberdade de ser livre, que cada um possa ter essa liberdade de pensar, de se expressar, mas para isso precisa ter muita consciência, porque não é a liberdade eu falo o que eu quiser, né? Eu preciso ser muito responsável para poder falar o que eu penso, né? Porque isso que eu falo não deve afetar o outro no sentido de destruir o outro. A minha palavra tem que ser sempre aquela que vai construir algo no outro. Então aí a gente observa que tem muita humanidade nessa pedagogia mesmo, e acho que é essa parte que mais me encanta, que mais me comove. Isso é muito legal você trazer, porque a gente aqui fala muito de natureza e, assim, somos a natureza, né? Nós somos parte disso. Sim. Então, eu vejo esse movimento de volta, como se a gente estivesse voltando para casa, porque é onde a gente pertence. E fazendo um link com o que você trouxe logo no começo, quando cada um também enxerga de um jeito, sente de um jeito, dentro das suas individualidades, da sua subjetividade, que deve ser muito respeitada, porque cada um é cada um e traz a sua bagagem, a gente vê o quanto hoje a gente tem uma educação padronizada que não permite essa criança ser o que ela é ou se transformar no que ela quer ser. Então é muito bonito quando você faz essa reflexão sobre essa natureza
que é o que a gente fala muito aqui desses encontros, da criança, né, ao ar livre, brincando com a natureza, não só brincando, mas ouvindo, né, porque eu gosto muito de fazer isso, eu falo, gente, a natureza, ela traz tantas coisas, que às vezes você tá ali e você escuta um pássaro, e você, né, vê uma cor diferente numa árvore, numa flor, e isso é tão individual, mas é tão coletivo, porque a natureza também, né, precisa dessa integração com a gente para que isso continue, já que a gente vê tanta destruição e tudo. Então eu acho muito legal, porque esse pensar, né, individual e no fundo coletivo, que é o pensar da sociedade, dessa criança que vai se tornar um ser, né, social, civil ali, nessa integração, natureza, sem padronização, né? Sendo respeitado o seu tempo, sua individualidade, porque quando a criança está lá fora, e você está falando muito disso de olhar para dentro, né? Ela também se percebe naquele lugar, muito mais do que dentro da sala de aula, porque dentro de sala de aula ela percebe um grupo e ali fora ela se percebe, né? Eu acho isso muito forte. Então, assim, já tô amando, assim, já quero estudar muito essa pedagogia, porque é muito bom quando a gente traz, né, essas junções dessas reflexões dos educadores que escreveram sobre isso. Eu fico muito feliz, assim. Eu confesso que não sabia muito, né, como seria essa conversa, porque eu falei para você, eu falei, não conheço. E como é rico, né, esses encontros, como são ricos. Fico muito feliz com essa sua fala, trazendo a natureza pra gente, o papel do professor, validando sentimentos, né? Porque o professor, ele tá ali, você falou, a gente se percebe, a gente tem que ser o que a gente é. E muitas vezes a gente escuta o quê? O professor tem que estar sempre bem, né? Deixa seus problemas lá fora. E não, somos humanos, né? E eu acho que faz parte disso, né? Você quer Eu falar um acho que pouquinho desse? sim. Eu acho que esse trabalho com o professor é algo também que tem um grande valor na pedagogia logosófica, né? É o trabalho com o docente. A gente começa o trabalho ali, a gente entende que toda essa responsabilidade é ver que a educação, ela não é uma mera profissão, e nem foi por isso que a escola foi criada. Nenhum colégio logosófico, ele tem um fim lucrativo, ele não tem dono, né? Faz parte da instituição da Fundação Logosófica, onde todos os estudantes ali mantêm a fundação, né? Então não tem ali lucro para ninguém. Então a escola ela não existe com nenhum fim, além de não ser de fato colocar essa educação em prática, porque a gente acredita que de fato, através dela, a gente pode criar uma outra cultura, uma nova cultura, onde os seres humanos se percebam não só a sua responsabilidade em ser nesse mundo, porque o que acontece é que uma criança que não tem essa oportunidade de ser, quando ela chega na fase adulta, talvez ela acha, não veja sentido nessa vida e não percebe, se eu não fizer nada também não vai ter problema. Não faço diferença para o mundo. E faz, cada um de nós fazemos a diferença. E se a gente não perceber isso, algo está faltando. Existe um pensamento da logosofia, né, que fala que cada um tem ao que o outro falta, né? E o que ao outro falta, você pode ter, né? Então somos como se fosse um grande quebra-cabeça, onde o outro vai me dar aquela peça que me falta. Então é nessa convivência que a gente vai aprendendo. E quando a gente olha o docente, a gente olha como essa grande cabeça desse corpo, né? E que se ele não estiver bem, ninguém vai estar bem ali, né? Ele não vai conseguir perceber as crianças, não vai conseguir, principalmente os menores, né? É algo que a gente observa o quanto que o professor, ele quase o centro equilibrante de tudo, ele que vai equilibrar toda essa energia que tem. E eu observava muito que, às vezes, em determinadas situações, que as crianças iam sentar e que ficava toda aquela energia e a gente não conseguia ser ouvida, que isso já me deixava um pouco fora daquela energia, assim, né, de eu estar mais tranquila. E eu observei que se eu não acalmasse antes, as crianças não iam se acalmar. E pelo exemplo, que é uma pedagogia que se baseia muito pelo exemplo, a gente tem que ensinar pelaquilo que a gente é. Por isso que o trabalho com docente é tão importante. Que se eu não sou uma pessoa que acha que ser paciente, que ser ético é importante na minha vida, como é que eu vou ensinar essas coisas para as crianças?
principalmente para elas, onde a palavra falada, ela só tem valor se ela é vista na prática. Se a criança percebe que aquilo que eu falo para ela, eu sinto também, eu vivencio, eu experimento. Por isso até que até na vida enquanto mãe também, a gente sempre passa para as crianças a mamãe, olha, não fez certo, mas olha, poderia ter feito dessa forma. Que bom que você me trouxe isso. Isso é tão humano, mostrar que a gente também está aprendendo e que a gente observa que de repente eu não falei de uma forma correta ou estava realmente muito apressada naquele momento, apressei todo mundo. E quando uma criança vem e traz um retorno para a gente, ela sente essa liberdade de trazer algo para a gente, isso é tão grandioso porque ela percebe que ali há uma escuta, que ali há alguém que vai realmente acolher. Então, os nossos docentes, eles têm um lugar muito importante, porque a gente sabe o valor que aquele ser tem ali naquela formação, né? O quanto que ele é, de fato, um reflexo de tudo que ele faz, vai, de uma certa forma, projetar na criança. Não quer dizer que tudo vai fazer mal, né? Mas no sentido, um erro, isso vai prejudicar. Mas até o próprio erro pode ser utilizado como um princípio de acerto, que a logosofia traz isso também, no sentido de mostrar para a criança, e a gente fala muito, olha quanto que isso foi difícil para a mamãe ou para a professora, mas agora eu consegui. Olha que legal mostrar esse processo, que a gente também passa por esse processo. E por isso que eu sei que pode ser difícil para você, porque eu sei quanto foi difícil para mim determinadas coisas. É essa empatia que faz a gente sair da gente, chegar lá no outro, tocar no outro, porque educação é essa ponte, ela tem que chegar. Se ela não chega lá no outro, ela perde seu sentido de ser, né? Eu, de fato, não estou me conectando. E a pedagogia logosófica, ela nos leva a isso. Eu preciso, de fato, construir essa ponte do meu coração para que chegue, de fato, no coração do aluno, para que ela seja significativa, para que ela seja verdadeira. Nossa, muito legal, tô encantada. Vocês trabalham dentro dessa pedagogia desde a educação infantil até o ensino médio, Isso. né? Já... Hum, Aqui no Rio a gente tem até o ensino fundamental, dois, né? O segundo segmento, mas tem escolas em Belo Horizonte, que também, e tem na Argentina também, em Montevidéu, que tem até o ensino médio. Aqui a nossa vai até o fundamental 2. entendi. Mas isso porque tá nessa construção ou porque aqui no Rio Não, é isso, é uma assim, sempre tem esse movimento da gente ampliando, e isso? como é algo assim feito por nós, estudantes, é sempre um passo que a gente vai pensando, mas há um projeto e muita gente quer muito esse ensino médio aqui, quem sabe um dia se torne também uma realidade. Há outras escolas, a gente tem 8 no Brasil, mas tem outras que estão já para surgir, né? Já estão sendo construídas, o prédio, então a gente vê que é um movimento que está começando a crescer, a ganhar mais força, porque é uma pedagogia que às vezes ficou sempre muito mais fechada para quem estudava a logosofia e que a gente percebe que tem um potencial tão grande que a gente gostaria que chegasse em toda a humanidade, em todo mundo que precisa, né, e que se sinta de alguma forma afim com essa linguagem. E agora eu acho que está havendo esse movimento maior, né, dessa reflexão, principalmente aqui que a gente fala muito da educação infantil, dessa importância desse momento, dessa fase, né, em vários aspectos, aspectos neurais, mas os aspectos também desse momento que a criança está se construindo. Então, é muito legal você trazer mais uma pedagogia. Não é mais uma pedagogia, mas uma pedagogia tão humanizada, né, e realmente a gente começar a ver esse leque se ampliando, né? A gente está começando, eu acho que esse despertar, né? E eu acho que isso é tão preciso, tão necessário, como você falou. E me fala mais um pouquinho, então, desse criador, né? Quem foi essa pessoa, assim, que trouxe... Isso tem alguma coisa a ver com religião? Não, na verdade, a logosofia ela é uma ciência, mas é uma ciência que tem um fim espiritual, né? Assim, ela tem uma linha que vai falar exatamente dessa vida, da criação, de um criador, de um Deus. Então, Uhum. não é uma ciência que não
olhe para isso. Ela exatamente olha para essa parte da vida, né? E até a própria concepção do ser humano, vista por Pecote, é concebendo, né, nós como tendo duas naturezas. A gente tem uma natureza física e uma natureza espiritual. E exatamente essa natureza espiritual que tenta se manifestar ao longo da nossa vida, busca essa expressão através dessas grandes inquietudes da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Para onde que eu vou? Qual é o real sentido da vida? Por que esse aqui é o meu filho? Por que eu tive esses filhos? Ou por que eu tive essa mãe, esse pai? Então, essas interrogantes que fazem ver que a vida não pode ser só eu acordar, ir para o trabalho, volto do trabalho, cuido dos meus filhos. Deve ter algum sentido maior. E foi exatamente nesse propósito que Pecote criou a logosofia, lá em 1930. E que hoje, né, a gente tá, que ele já faleceu, mas os estudantes de logosofia dão continuidade a essa obra. Em 61, que surgiu, né, esse embrião da pedagogia logosófica das escolas, né, onde ele percebeu no Congresso, porque já existia dentro das estruturas da fundação, porque a fundação é um lugar onde a gente estuda a logosofia, é uma ciência que tem um método próprio, onde a gente busca fazer essa experimentação e a gente vai observando que a nossa vida é um grande campo experimental. Então, por isso que a gente passa a se observar o tempo todo. Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu me sinto com raiva, né, em determinadas situações? E isso vai nos ajudando a entender quem é a Paula, né? E depois, assim, por que eu posso... Tem coisas que, de repente, eu não gosto em mim, por que eu não posso melhorar? Aquela frase, assim, que pau que nasce torto, morre torto. Em logosofia, isso não existe, né? A gente tem a possibilidade o tempo todo de ser um ser melhor. Ou até, se a gente não cuidar, eu posso até piorar determinadas coisas minhas. E por isso que vem a consciência, né? Da gente se levar a perceber. E eu acho que o Pecote, quando ele traz essa ciência, uma coisa que eu vejo com muito valor foi o estudo e o conhecimento dos pensamentos. Se você for perceber qual é o grande diferencial também dessa ciência e que vai se esbarrar também na própria pedagogia logosófica, é o conhecimento de pensamentos. Que esses pensamentos são como seres vivos, né? E que eles atuam dentro da gente o tempo todo. A gente querendo ou a gente não querendo. E a gente observa assim, se eu vou estudar, por que de repente eu estou lá com muita vontade de estudar, sento para estudar, mas aí no meio do estudo eu recordo que eu tenho que ligar para alguém. Ou sinto uma vontade de beber água e eu nem estava com vontade de beber água. Então você vai observando que os pensamentos estão ali. E que eles vão tentando se manifestar porque eles querem sobreviver na sua mente. E aí aqueles que você dá mais atenção são aqueles que de fato vão continuar ali na sua vida. E quando a gente passa a olhar para a gente percebe que eu não sou os meus pensamentos, mas determinados pensamentos que eu tenho muito acabam me caracterizando, sem dúvida nenhuma. As pessoas vão falar, Paula é assim, é assado, porque eu acabo dando muita força a determinados pensamentos. E há pensamentos que são bons e há pensamentos que são ruins. E há pensamentos que são bons para um determinado momento, mas para outros não. Então, é essa a grande ciência também que a logosofia nos leva a observar. Através do desenvolvimento das faculdades da inteligência, da gente começar a refletir e se perguntar por que isso está acontecendo comigo? Por que determinadas coisas a criança fala e eu fico com muita raiva e eu não consigo agir de uma forma diferente? Por mais que eu entenda que é uma criança, mas aquilo me desestabiliza. E mesmo que eu dê uma resposta, às vezes, tranquila externamente, mas internamente aquilo não me faz bem. E aí a gente vai se perguntar, é como se o tempo todo a gente estivesse fazendo uma grande tese do porquê que a gente está passando por determinadas coisas. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente já vai identificando quando vem uma coisa. E aí, muitas vezes, a gente surpreende, não age da forma como a gente sempre agia. Aí a gente percebe, puxa, olha, eu consegui atuar de uma forma diferente. E com a criança isso é tão instantâneo,
porque ela nos coloca em situações o tempo todo de sair da zona de equilíbrio. E aí, quando a gente observa que a gente já consegue atuar de outra forma, que a gente não deixa determinados pensamentos que vêm ali para nos deixar mais assim, não deixa eles nos afetarem. E a gente consegue entender que a nossa posição ali é levar o amor, a compreensão para aquela criança e entender que, assim, se eu quero ensinar, eu sempre tenho que ensinar nessa posição de amor. Porque quando vem a reação, por mais que eu esteja certa, eu não vou conseguir nunca ensinar reagindo com a criança. Então, eu tenho que também saber o meu tempo de serenar, acalmar, para saber no momento certo levar o elemento com aquele afeto que tanto precisa, aquele calor que precisa chegar à criança. Porque se chega de uma forma ou violenta ou fria, não vai fazer o que deveria produzir ali dentro dela, o efeito dela entender por que eu estou falando aquilo, né? Então, acho que isso é o grande que o Pecote veio trazer para a gente, né? Esse se colocar no lugar do outro, a perceber sempre nessa grande missão de que a gente pensando, ensinando a gente a pensar, a gente torna seres realmente livres. Né? Porque não é assim, às vezes a gente acha que a gente tem, é aquilo que eu falei, muita liberdade, mas a gente reproduz muito do que a gente escuta. E será que algum dia eu me dei conta por que eu gosto tanto disso? Eu posso até continuar gostando, mas eu já refleti, na onde vem isso? E a logosofia nos ensina a fazer isso desde a infância, a ensinar a criança a perceber que a criança não é o pensamento dela. E nesse ponto eu acho que tem um valor tão grande que eu não tive isso. Eu fui estudar já bem mais velha, né? E quando eu era pequenininha, se eu fazia alguma coisa que eu não gostava, eu me sentia mal por ter feito alguma coisa. Por que eu pensei nisso? E eu achava que era eu. Agora, quando eu vejo meus filhos que já sabem que não são eles e que eles falam, não foi um pensamento, eu agi assim porque o pensamento tal entrou dentro da minha casa mental, né? Que é a analogia que a gente faz com a própria mente para a criança entender. Isso tem um grande valor que não coloca eles no sentido de desculpar, assim, não, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, não. Eles sabem que os pensamentos têm consequência. Então a gente tem que ter cuidado, mas eles já percebem que é algo que eu posso lutar, porque se não sou eu, se é algo que pode ser menor do que eu consigo de fato vencer essa luta. E quando eles vencem, é uma alegria tão grande quando eles percebem que eles conseguiram agir de outra forma. E eu acho que isso é de uma grandiosidade enorme, né? A criança perceber que ela tem esse poder também, né? Isso é muito legal, porque é uma criança que desde pequena ela realmente se conhece, né? Ela aprende a se conhecer. E às vezes uma pessoa passa uma vida inteira sem se conhecer. Então eu acho que isso traz uma importância muito grande nesse processo nessa contribuição mesmo para esse desenvolvimento, né? E quando a gente fala de pensamento, acho tão importante quando a gente já percebe, né, a criança pequena a pensar, eu penso, né? Porque se ela pensa e ela consegue reagir a esses pensamentos e compreender que esses pensamentos trazem consequências. Olha que riqueza isso, porque a gente fala tanto disso, né? Educação infantil é a solução de problemas. Para você solucionar, você tem que pensar, né? E esse campo da afetividade é onde se baseia todo, né? Esse nosso acolhimento, onde a criança se sente segura, é um ponto de partida para que ela avance, né? Porque a criança que não se sente amada, que não se sente segura, ela não caminha, né? Ela tem diversos obstáculos que ela não consegue ultrapassar porque ela não se sente bem com ela mesma. Mas quando ela se conhece, então muito legal ver que desde pequenos, né? Eles aprendem isso. Isso é muito interessante porque é exatamente o que você falou, é uma valorização do humano, né? Do outro, do que eu sou. Eu sei que eu tenho valor, mas eu sei que você tem também, né? É bem profundo isso. Gostei mesmo. É muito legal saber que isso é uma ciência, né? Então existe muito estudo em cima disso, né? Não é uma coisa aleatória. São coisas profundas mesmo, né? E como que é essa formação, assim? Como isso começa? Onde isso é feito? Porque eu tô vendo várias pessoas aqui já super interessadas.
Então, a gente ainda não tem assim uma formação da pedagogia logosófica. A gente tem Uhum. cursos, nós temos palestras, e que o tempo todo a gente tem buscado até ampliar isso. A gente tem um site da logosofia.org.br, que é um site onde você vai conhecer sobre assuntos de educação e todos os outros que a logosofia aborda, né? E também muitos trabalhos realizados pelos estudantes, que é uma forma também de conhecer como isso se realiza na prática. Porque Pecote ele fala que a gente não deve acreditar nas palavras dele, mas a gente tem que comprovar. Então, se eu não acho que isso é certo, ele falou uma determinada coisa, nunca ficar numa postura daquele que vai acreditar sem experimentar. Eu tenho que, de fato, ver isso tem sentido na minha vida. E isso a gente promove com a criança quando a gente faz pensar. Tá rolando, Talvez essa. Oi. gente, tá rolando uma provocação de pau pra gente experimentar, hein? Acho que a gente vai ter que fazer uns cursos aqui. Sentir uma aprovação, porque isso é importante, né? A gente participar Sim. de e realmente ver como funciona. Gostei. Vamos ver se a gente vai aceitar esse desafio. Eu acho que é um grande desafio, né? Então, esse é o grande convite, né? A gente está vivo e a gente tem que viver. E não existe pedagogia se eu não vivo essa pedagogia, se ela não está entranhada em mim, né? Porque se ela não estiver, ela não chega no outro, ela não toca no outro. E tá aí a ciência, por isso que é uma ciência para a vida, um estudo, a logosofia é um estudo que não tem fim, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está experimentando a própria vida, a gente tem a oportunidade de modificar, porque a vida ela é muito mais generosa do que a gente imagina. Às vezes a gente olha só pelos pesares, eu sei que até no momento atual é um momento muito difícil, mas a gente perceber a vida, talvez esse seja um grande convite, né? Nesse momento de pandemia, a gente perceber o quanto que estar vivo tem um grande valor. E se a gente às vezes vive a vida sem estar consciente, muitas vezes a gente está vivo, mas não está vivo. E aí que é o grande convite. Se eu penso, se eu tenho a oportunidade de modificar alguma coisa no mundo, de deixar ali a minha marca, a minha assinatura, é uma forma de eu estar vivo, de eu mostrar que a minha vida não foi em vão, né? Eu não entrei e saí e nada aconteceu. Isso não precisa ser um grande feito, eu não preciso ser o meu nome estar lá registrado na história, mas naquelas pessoas às quais eu convivo, que eu possa deixar uma marca, que é uma forma de eu sobreviver à vida física, né? Porque com certeza, quando cada um me recordar de mim, vai estar ali a minha vida pulsando naquele ser. Não é isso que acontece quando a gente lê um grande, né, um Paulo Freire, um Vygotsky, eles estão vivendo ali. Né? Aquilo que eles deixaram como contribuição não morreu, porque são contribuições que vão além do tempo. E a logosofia vem mostrar isso que é atemporal também, através, só que é uma vida que é temporal, que está sempre renascendo. Então, assim que quando vem uma vida nova, que é uma criança, eu devo cuidar dela com muito carinho, porque tem todo um potencial aí para gerar para essa vida, para esse mundo, também a cada amanhecer a gente tem essa oportunidade. E o que eu faço com a minha vida quando eu acordo, né? Eu vivo esse meu dia da mesma forma que eu vivi ontem, ou eu quero chegar lá no final desse dia com um saldo positivo? E isso que tem me feito muito querer a vida e Uhum. querer mostrar aos meus filhos e meus alunos que tem algo muito assim, bonito a se viver. E que todas as lutas, porque a logosofia também fala que a luta é a lei da vida, ou seja, a gente está o tempo todo lutando, ela tem um grande sentido. Talvez a gente não possa entender no momento, mas depois a gente vai entender por que será que isso está sempre acontecendo comigo? Por que será que eu sempre sofro dessa forma? É a vida ali querendo nos ensinar. E se eu não olho para aquela experiência e tento recolher algum aprendizado, eu vou estar continuamente vivendo aquela mesma situação, de formas diferentes, mas vivendo a mesma situação. Não é assim na sala de aula, pela analogia, a gente ensina para a criança de uma forma e ela não aprende, a gente ensina de outra, mas o conteúdo está ali, até que ela possa extrair. E assim Deus, né, na sua criação, esse grande criador que cada um entende de uma forma, né, e a logosofia ver como esse grande criador de tudo, ele nos ensina através dessas várias experiências que ele nos convida a realizar. E se a gente usar a nossa inteligência, aprender a utilizar, não só a inteligência, como a sensibilidade. Por que eu estou sentindo isso? Ele fala que a sensibilidade, ela é o nosso grande radar psicológico.
ela meio aponta, será que eu estou indo para o caminho certo? Nossa, eu estou indo, olha o que que eu senti uma alegria tão grande, né? Estou aqui com vocês, que alegria enorme que eu estou sentindo, que felicidade enorme. E isso que vai, de fato, nos impulsionando, porque a ciência logosófica é uma ciência também do afeto. E esse afeto para Pecote é o amor consciente. É um amor que não é um mero amor que a gente fala, eu amo você, né? É um Uhum. amor que a gente vai aprendendo a ter consciência de toda essa força, que é uma força muito grande e que ela pode ser uma grande ajuda para a gente nesses momentos de dificuldade, no momento de reação e até mesmo com a criança, que o tempo todo ela está ali agindo entre o instinto e a sensibilidade, ela vai num pulso para o outro. E se a gente não se dá conta, a gente está igual a ela, né? Então, quando a gente usa esse amor, a gente consegue equilibrar as nossas forças e voltar para ela o que ela precisa de fato, que é o conhecimento para ela poder sair de um estágio e ir para o outro, que ela já faria isso naturalmente, né? Mas ela precisa desse ambiente que para a logosofia é tão importante, esse ambiente de afeto, esse ambiente que acolhe e que faz quase dar um entorno para a criança desenvolver, né? E isso é muito legal, né? Você trazer isso porque a gente contextualiza com o que a gente está vivendo, essa importância desse afeto, né? Que hoje em dia a gente preza tanto, mas ele ainda está ali meio perdido entre tantos conteúdos, entre tantas técnicas e metodologias. E quando você tem isso como pilar de uma pedagogia, a gente sabe que o diferencial está ali, né? A importância disso. Porque sem afeto, isso já é comprovado cientificamente, a criança não aprende, né? Ela precisa se sentir amada, precisa desse afeto. Então, isso é muito legal. É um lugar, né, de segurança para essa criança. Então, tem algumas pessoas falando, né, a pedagogia do afeto. A Renata também falou que hoje leu, Renata BRJ, leu uma conferência do Pecote que se aplicava para os dias de hoje perfeitamente. Se você quiser compartilhar, a gente compartilha aqui ou coloca no grupo do WhatsApp, né? Porque a gente está sempre também lendo sobre as coisas que interessam. A Jéssica está encantada, respondendo algumas perguntas, reflexões, incômodas. E a Jéssica gosta muito de estudar, ela está sempre aqui com a gente. A Liane está falando do propósito. Viver é lutar, da Ângela. Ângela S. Logosófico. Sensibilidade total, da Liane. A Renata também está trazendo pecote atemporal, aí tem os coraçõezinhos. A Marcela, Alves Gomes Marcela está trazendo que é a mudança interna, né? Começa dentro da gente. E a importância da gente reconhecer essas mudanças, né? Validar. Hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, né, Paula? Ai, tem que validar os sentimentos das crianças. Mas se você também não tem uma base que faz você perceber o que que é essa validação, que sentimentos são esses, que sentimentos que eu também posso não me permitir, né, ou transformar, porque não adianta só a gente falar e reproduzir esses discursos bonitos, teorias lindas que a gente lê, se a gente não sabe trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para fazer um trabalho realmente significativo e profundo para essas crianças. Então, eu acho que é muito isso que essa pedagogia está me mostrando. E olha que a gente está batendo um papo há 40 minutos, né? Então, assim, muito pouco dentro de você quase aí 20 anos estudando isso, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer essas bases para a nossa educação. A gente ainda vive uma educação, infelizmente, muito tradicional, muito pautada em conteúdos e esquecendo do afeto, esquecendo desse acolhimento, esquecendo às vezes até de quem a gente é. Essa semana, e hoje é terça, né? Então, ontem, no grupo do WhatsApp, se falou muito disso. É só conteúdo, e as crianças estão ficando sem foco, porque fica o tempo todo sentada, as crianças que ainda estão à distância, porque nesse grupo tem pessoas do Brasil inteiro, então algumas estão em casa, né? Outras na escola. Então, assim, cadê o afeto? Cadê o olhar para essa criança? Cadê o olhar para esse professor? Né? Porque o que eu achei mais bonito, e se a gente não valorizar isso como professor, eu acho que a gente está na profissão errada, é esse olhar para o professor, né? Isso é muito importante. E acho que é a primeira vez que eu escuto, né, uma pedagogia falar primeiro há esse olhar para o professor. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que falta isso como professora, com quase 20 anos de sala de aula, eu acho que falta, né, essa sensibilidade.
a Ângela está falando, essa pedagogia se realiza via sensibilidade, né? Então, a Bárbara também que disse que não conhecia pedagogia. Então, olha que legal, né? Num bate-papo, a gente consegue trazer outras pessoas. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas para essa transformação, né? Então, a gente vai se encontrando. Eu fico muito feliz, assim, com a sua participação, com a sua fala. Eu fico muito feliz também quando as pessoas trazem, né, pautadas nessa ciência, é um estudo, é uma coisa séria, não é algo novo, revolucionário, não, é uma coisa que está ali, né, sendo estudada, sendo transformada, e para a gente transformar esse todo, né? Então, depois eu também, se você me autorizar, eu deixo o seu Instagram, né? Se as pessoas tiverem mais dúvidas. E se você quiser falar também aqui no Rio, onde são essas escolas, a Paula já falou que também tem em Belo Horizonte, né? Tem em alguns outros lugares. Ou como, né? A pessoa que se interessar pode estar procurando isso. E para assim, para finalizar, né? Assim, o que que você acha que é tão diferente assim, né? Ah, por que que eu recomendo? Porque a gente está falando aqui numa esfera onde a gente também fala de Pickler, onde a gente fala de Reggio Emilia, que hoje está em voga, né? Mas por que não buscar também outras referências que complementam isso, né? Ou que pode ser que até transforme, né? Ah, eu acho que eu vou além, então eu vou por aqui. Porque são onde a gente faz as nossas escolhas, né? Então, tá todo mundo agradecendo aqui. A Ângela tá dizendo que existe esse sistema logosófico de educação, né? Então, deixa a Paula falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente, falando agora do sistema logosófico de educação, a gente tem 8 escolas no Brasil, e aí você consegue achar pelo site logosofia.org.br, tem lá Colégio Logosófico. Aqui no Rio, a gente tem em Botafogo, uma escola, é perto do metrô, e a gente atende do Infantil 2 até o nono ano, né? Mas tem outras escolas, tem Belo Horizonte, tem Florianópolis, a gente tem Brasília, então tem outros lugares também. Em Belo Horizonte tem mais de umas escolas, em São Paulo ela está quase aí nascendo, né? Está nesse processo. Então a gente tem assim um carinho muito grande por esse lugar que para a gente que a gente trabalha, a Ângela é diretora da escola aqui Ah, do Rio. Aonde a gente trabalha, a gente sempre fala, é muito mais do que uma profissão, é a nossa vida, e a gente sente isso assim, né? Que para a gente isso transborda, e por isso que talvez nos toca tanto, e a gente sempre fica muito feliz de poder falar dessa pedagogia, porque ela não está ali com um fim só profissional, ela tem a ver com esse olhar para a nossa vida. E o que eu vejo de grande diferencial dentre muitas coisas que a logosofia traz e que a pedagogia logosófica traz, é exatamente esse olhar de quem é a criança, de quem é o ser humano, né? Quando ela coloca ele com duas naturezas, e a logosofia entende a vida como uma existência dotada de várias etapas, então a gente observa que a criança, quando nasce, ela não nasce do zero, ela traz toda uma herança. Então, quando eu vejo aquele ser, seja meu filho, seja a criança com quem eu trabalho, e olho dessa forma, eu percebo que talvez ali ele tenha muito mais conhecimento do que eu, só que ali, né, guardado em latência. E se eu tiver a possibilidade de fazer isso tudo desabrochar, olha que tem na minha mão. Eu olho com muito mais respeito esse ser, porque ele ainda não tem o poder de falar, é um bebê, né? Talvez ainda não saiba manifestar, mas se eu der as experiências que ele precise viver, aquilo ali vai surgir. Ele vai conseguir recolher em vida aquela herança. E talvez esse seja a grande contribuição que Pecote quis nos dar. Que à medida que eu olho, eu começo a olhar a minha vida de uma forma consciente, eu tenho a oportunidade de chegar ali na minha herança, daquilo que eu cultivei ao longo de tanto tempo. E que eu deixo ali guardado até um dia que com a consciência, como se eu abro ali toda aquela usina, eu posso usar toda aquela energia que até então eu nunca tinha usado. Isso é tão grande que se revela em sonhos, que se revela em tantas coisas que às vezes a gente percebe assim, né? Por que eu estava indo para o caminho, de repente eu vou para um caminho totalmente diferente, a minha própria vida, com a minha profissão, porque a gente vai entrando nesse caminho, percebendo que nada é por acaso, e são vários fios conectados. E que talvez o caminho da educação é exatamente fazer essa trança que me conecta a todo mundo,
que a gente possa chegar a um mundo que seja muito mais uno e menos separatista, porque a gente vive num momento de tudo criticar. E a logosofia, quando ela fala que é uma ciência do espelho, ela nos ensina que aquilo que talvez incomode muito o outro é porque talvez eu tenha também demais. Então, será que eu não posso começar a fazer esse trabalho em mim? Que É. seja a melhor forma de eu ajudar o outro, que por correspondência vai perceber, puxa, a Paula mudou nisso, e aí ele tente mudar. Eu acho que isso é muito grande e é generoso, porque eu não faço de forma violenta. Eu não exijo de forma violenta, mas eu dou as oportunidades certas que a criança, que o ser humano precisa realizar, e ali naquele campo, ele sozinho, às vezes com mediação, vai conseguir extrair o que ele precisa para seguir em frente. Então, acho que esse é o caminho mais bonito que a gente possa dar, a perceber a transcendência da vida, que a gente vai muito mais do que um ser material. E aí, nisso, todas as outras ciências, né, elas ajudam muito. Não existe assim um lugar, eu gosto muito da Pickler, de todos esses caminhos, seja da Waldorf, todas as outras escolas, elas vão fazendo um grande, né, assim, elas entrelaçam ali, porque como diz Pecote, a verdade está na criação. Então não existe um lugar que vai ser menos. Que bom que vários lugares estão tendo iniciativas boas. Isso é muito bom. E a gente, como ser humano, tem que ficar feliz, porque todo mundo tem sua luz. E ninguém vai perder sua luz porque o outro tem a luz. Quando o outro faz brilhar, se eu sei olhar para essa luz e valorizar, eu também vou ter o meu espaço. É só a gente encontrar o nosso espaço, porque às vezes a gente quer ser muito o outro. Aí eu nunca vou ter essa luz, porque eu não sou o outro. Então eu tenho que me encontrar. E aí a gente precisa de fato de todas essas luzes acesas. E eu acho que a logosofia me ensina sempre muito isso, né? Que à medida que eu posso ser um pouquinho lá, um vagalume de luz, de repente essa luzinha toque o outro. E Sim. quem sabe hoje alguém se sentiu tocado por essa pedagogia, que a gente possa continuar falando sobre ela, que eu tenho certeza não só eu, mas muitos estudantes têm muita alegria de poder falar sobre ela. Muito legal. É muito legal você trazer isso, porque a gente fala tanto disso, né, quando fala dos professores, do quanto existe uma competição muito grande e o quanto a gente coloca que a cooperação é importante. Aí a gente volta no seu link falando que somos exemplos, e que exemplos somos para as crianças e a gente só compete, não coopera. Então é muito legal essa analogia às luzinhas, né? Porque podemos todos brilhar, juntos a gente brilha muito mais forte, né? Então é muito legal, achei essa pedagogia interessantíssima. Eu vou falar para a Ângela aqui que quando acabar isso tudo, eu quero ir lá visitar essa escola. Eu fiquei muito curiosa, porque a gente também fica curiosa para conhecer o espaço, né? Para saber como as coisas são, o dia a dia, porque escola é chão e cotidiano, né, gente? Eu falo pela educação infantil, né? É ali aquele chão que você brinca e o espaço, o horizonte que você olha no dia a dia. Então, eu já fiquei muito curiosa. Tomara que passando isso tudo a gente consiga ir lá. A Renata tá falando que precisa falar mais. Ó, a Ângela já aceitou meu convite, gente. Deixa eu passar esse olá. E a Renata tá trazendo, né, que precisa falar mais sobre logosofia. Logosofia, tá certo. Precisar mesmo. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, como a gente tem falado tanto sobre Pickler, tanto sobre Reggio Emilia. Eu acho que também a gente não pode deixar isso tudo cair em lugares comuns, né? Como se daqui a pouco Pickler, o que que aplica? Todo mundo aplica Pickler, mas quem foi Pickler, né? O que que ela trouxe pra gente? É a mesma coisa que você está dizendo. Há todo um estudo, há toda uma verdade, uma profundidade. Então, eu acho mesmo, Renata, que a gente precisa estudar mais sobre isso, falar mais sobre isso, se aprofundar. Porque, no final das contas, como professores que somos, o que que a gente quer? Melhor para essas crianças, né? Um mundo melhor. E que elas tenham a capacidade de transformar. Porque se você é bom para você, você vai ser melhor para esse mundo, né? Essa foi a conclusão que eu tive, assim, de tudo que você falou, né? Porque você mesmo fala com essa serenidade, do quanto você se conheceu e a importância de você se conhecer e estar bem com você, né? Isso é muito importante mesmo. Fico muito feliz, eu adorei esse bate-papo, me surpreendeu. Eu falei, não vou pesquisar muito, eu quero ouvir, eu quero saber o que vai vir, porque eu acho que isso que é legal.
E ó, a Camila tá dando uma dica, gente, que o tour virtual é uma boa forma de conhecer o espaço nessa época de pandemia. E vale uma visita presencial quando for possível, e eu já falei que eu vou lá. E, então, assim, dá pra gente visitar essa escola e, de repente, se vocês quiserem acessar o site, eu vou colocar o site lá nos stories depois para as pessoas terem esse acesso. E a Paula, desculpa, eu tô lendo Camila. A Paula tá marcada nos posts, né? Ela tem um Instagram, então hoje ela veio contar um pouquinho dessa experiência, mas eu tenho certeza que ela tem muita coisa para falar. Eu faço daqui o meu espaço de luzinha para você também trazer a sua luzinha quando você quiser, sobre o que você quiser falar, o que você achar relevante, que as pessoas precisam ouvir, porque essa coisa do tocar só toca também se a gente for, né? Porque nem sempre a pessoa sabe que aquilo existe, está disposta. Mas aí a gente faz uma coisa espontânea, um bate-papo, e aí, ó, um monte de gente interessada. Ó, a Ângela tá falando que tem o Facebook, tem Instagram. Então tem bastante coisa, gente, para a gente se inteirar mais dessa pedagogia, de todo esse pensamento, né? Me parece também, assim, que vem para mim, tá, gente? Desculpa qualquer coisa, mas Sim, né? é uma filosofia mesmo de vida. Você incorpora, né, aquilo e leva para sua vida. Então, é realmente quem você é todos os dias e não só dentro da escola. E isso é muito importante, né? Tem gente que às vezes dentro da escola é uma pessoa e fora da escola é outra. E não dá pra ser assim, somos a mesma pessoa, né? É até difícil você ficar lutando contra você, né? Tipo, o que que eu sou, o que que eu não sou nesses momentos. Então, muito legal isso, assim, eu gostei muito. Então, fica aqui o meu convite. Eu sempre falo isso, gente, uma live é muito pouco, né? Pra gente falar tudo que a gente quer falar. Se você tiver mais coisas, mais exemplos, trazer questões de alfabetização, como é feito esses trabalhos. A gente trabalha de projetos, a gente trabalha com conteúdos tipo, não sei mesmo, e mais uma vez peço desculpa de falar minha ignorância, mas acessório que trabalha algumas coisas já definidas ali. Então, assim, como vocês trabalham, se vocês quiserem mostrar isso, meu espaço aqui está aberto para vocês. Que sejamos luzes mesmo, que todos possam, né, se aproveitar disso. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que parar de pensar que a gente tira o lugar do outro ou o outro pode tirar o nosso lugar. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Isso que é importante. Eu fico muito feliz. Então, se você quiser dar uma última palavra, convidar, né, fazer um convite para as pessoas. Então, eu queria agradecer muitíssimo. Eu que fiquei muito feliz com o convite, de verdade, senti realmente acolhida. Acho que foi uma troca muito legal. Também vou sair daqui sempre num lugar sempre diferente do que a gente entra, né? E essa é a grande oportunidade de estar sempre levando algo mais para a vida. E vou ter o maior prazer de falar sobre outras coisas da pedagogia logosófica, porque, claro, foi muito pequenininho, a gente não consegue passar tudo. Mas é isso que é bom também, né? Porque aí fica esse gostinho de quero mais. Quem quiser pesquisar tem essas fontes. Mas, em princípio, o nosso trabalho é muito também com os conceitos, com os valores. Então, assim, tem várias formas da gente trabalhar, mas, assim, o que tem um valor muito grande na nossa pedagogia são os valores, né? O valor do respeito, da generosidade, da amizade, da alegria. Então, isso que mais do que o conteúdo que está sempre ali presente, na verdade, ele acaba sendo até muito bem desenvolvido porque tem essa outra parte, exatamente essa parte humana que nos importa, né? De que a gente se torne seres éticos, seres conscientes da nossa responsabilidade no mundo. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa pedagogia e que tem várias técnicas, recursos que a gente utiliza desde a infância para que isso aconteça, né? Que o professor também ele é preparado para isso, porque nossos professores não necessariamente todos estudam logosofia, né? Não são estudantes, mas todos eles têm uma formação continuada na pedagogia logosófica. Então, claro que muitos conceitos eles absorvem, eles vivem isso dentro da prática deles, né? E que diferente eu quero realizar o estudo de logosofia, e se alguém também tiver interessados em todas, e aí muito mais do que 8 lugares pelo Brasil, tem várias sedes e filiais da Fundação Logosófica, onde você faz um curso de informação, que é um curso gratuito, e você vai conhecer mais sobre a ciência mesmo logosófica, o que ela se propõe, quem é esse mestre, né, que veio ensinar essa nova forma da gente pensar e sentir a vida.
Então, que a gente possa saia daqui sempre percebendo o que que eu sinto da minha vida. Me sinto vivo? Então, sinta-se vivo, porque com certeza cada um tem algo muito especial para dar no mundo. Não percam isso, né? E não perca de ver isso também em cada criança, né? Essa luz que cada uma traz, que elas possam se manter sempre acesas. Ai, Muito que obrigada. fala, que fofa, amei. E eu quero só a última coisa falar aqui, que a Ângela tá trazendo, olha isso, gente, projeto desse ano por um mundo melhor. Eu acho que é tudo que a gente precisa, né? É pessoas engajadas por um mundo melhor. A Lucaire está agradecendo, a Liane está agradecendo, a Adriana está dizendo a gente vibrar junto, a Marcela está agradecendo. Então, assim, eu que agradeço a sua participação, a disponibilidade e mais uma vez reforço. Esse espaço é seu, esse espaço é nosso. Quando você quiser, quando você achar relevante, fique à vontade, pode me procurar, pode me propor, eu já estou te seguindo, né? E aí a gente começa essas trocas que são tão importantes. E vocês também, gente, sigam a Paula, acessem o site, depois eu vou colocar lá para vocês procurarem, e aí vocês vão se inteirando, né? Já que a gente achou isso bem interessante mesmo. Então fica aqui minha gratidão, muito obrigada. Você trouxe palavras que eu acho que a gente está precisando ouvir nesse momento, né? A gente está num momento muito delicado, então é muito legal quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de encontros com a gente, mas de encontro com outros, dos olhares. Então, assim, são coisas muito importantes. Então, eu fico muito feliz com a sua fala, fico muito feliz de conhecer uma pedagogia nova que acrescenta tanto para o que a gente acredita aqui. Então, muito obrigada. Uma boa noite para você, uma boa semana para todo mundo. E de repente, aí mais pra frente a gente se encontra de novo. Sim. Boa noite a todos. Muito feliz. Tchau. Tchau!